Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Nós vamos trazer para você o segundo vídeo falando do sonho de Nabucodonosor. O primeiro capítulo do livro de Daniel é um capítulo mais histórico, é a história do povo judeu sendo trazido em cativeiro para a Babilônia. Quando a gente chega no capítulo 2, então toda a história até hoje a gente está vivendo, girando em torno dessa estátua, porque essa estátua é um gráfico cronológico vertical, de cima para baixo, que Deus apresenta para Nabucodonosor em sonho. Então a gente percebe de que a cabeça, o topo da cabeça dessa estátua é mais ou menos 605, certo? E se você vir decorrendo a cabeça, o peito, os braços, aí vem a cintura, e vem as pernas de ferro e os pés barro e ferro, então a gente vê na história e pelas profecias, o cumprimento das profecias, os acontecimentos acontecendo desde lá até nos dias de hoje que nós estamos vivendo. Nós paramos no outro vídeo quando Daniel está interpretando e dizendo para o rei: essa cabeça de ouro é o período de Nabucodonosor, é o período da Babilônia, o Império Babilônico, ó rei. E ele está dizendo, mas virá. Deixa-me ler do jeitinho que está aqui na Bíblia, que é no livro de Daniel, no capítulo 2, no versículo 39, quando Daniel está falando para o rei, dizendo assim: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e o terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte, como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quer dizer, ele está dizendo: ó rei, depois de ti vai vir um inferior, que seria Medo-Persas. Irã, Iraque, Medo-Persas. E ele via na estátua esses dois braços de prata, o peito de prata, que era a época de Medo-Persas, o reinado do Império de Medo-Persas. Então, a gente vai ver também o reinado de Roma dividido, duas pernas. Então, a cabeça seria um só, mas o peito e os braços seriam dois reinos divididos, né? Como a gente vê, se os braços têm a representação de dois reinos interligados, as duas pernas lá de Roma, lá do ferro, do metal ferro, também podem apresentar representatividade de dois reinos. Os dois braços, Medo-Pérsia, e que é Irã e Iraque. No caso de Roma, foi quando em 276 depois de Cristo, quando também se divide as nações, ficando a Roma oriental e a Roma ocidental, que a gente vai falar sobre isso mais na frente. Então a gente vê aqui, a partir do capítulo 2 de Daniel, a interpretação do sonho de Nabucodonosor, que Daniel está trazendo, ela está se estendendo. A diferença é que aqui no capítulo 7, Daniel tem o sonho, a visão, e ele já se encontra no reinado de Belsassar. Está aqui, ó, capítulo 7. No primeiro ano de Belsassar, rei da Babilônia, quer dizer, Nabucodonosor já tinha morrido. Teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos,
quando estava no seu leito, e escreveu logo o sonho, relatou a suma de todas as coisas. E esse sonho que Daniel tem, essas visões que ele tem, desses 4 animais, é justamente o mesmo significado da estátua. No livro de Daniel 7:4, ele mostra aqui o primeiro animal que ele vê no sonho, que o primeiro era como um leão e tinha asas de águias. No versículo 5, ele apresenta aqui o segundo animal. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso. Quer dizer, o primeiro animal seria a Babilônia, o segundo animal, urso, seria Medo-Persas. Ainda no capítulo 7, no versículo 6, depois disto continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Então ele vê 4 animais. Só que ele consegue distinguir nessa visão, nesse sonho, o leão, o urso e o leopardo. Quer dizer, leão, Babilônia, urso, Medo-Persas, leopardo, a Grécia. Aí quando vem no versículo 7, depois disto eu continuava olhando as visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pesava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Esse 4º animal ele não consegue distinguir, ele não dá nome, enquanto que todo o mistério do livro de Daniel está justamente nesse 4º animal. Que esse 4º animal, fazendo comparativo com a estátua do capítulo 2, é Roma, justamente Roma, representado através do metal ferro. Babilônia, ouro, Medo-Persas, prata, Grécia, bronze e Roma, ferro. Só que os pés da estátua é uma mistura de ferro e barro, que é aí onde fica o mistério do livro de Daniel, que somente Deus, através da sua misericórdia, que é infinita, que pode trazer para nós, nos dias de hoje, a revelação de tudo isso. Por isso que a pessoa lendo o livro de Daniel, por ler por si só, se não tiver a ajuda do Espírito Santo, a ajuda divina, ele não consegue entender. O próprio Daniel ficou conturbado. Veja aqui, ainda no capítulo 7, versículo 15, Daniel dizendo assim: quanto a mim, Daniel, meu espírito foi alarmado dentro em mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. E é por isso que eu estou trazendo nesses vídeos, que eu estou falando sobre o sonho de Nabucodonosor, de uma forma bem didática, sem trazer muitos trechos bíblicos, lendo, justamente para que os amigos possam ter uma noção. Você pode pegar o livro de Daniel e vai conseguir entender, depois que você ouvir todos esses vídeos, ouvir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e aí você, quando começar lendo o livro de Daniel, então a leitura do livro de Daniel vai ficar bem mais clara para você, amigos, tá bom? Então a gente dá continuidade no próximo vídeo. Que Deus abençoe todos vocês. Quem não é inscrito, se inscreva. Coloque comentários aqui no canal, o que você está achando do estudo, tá bom? Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.